O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. ¡Ay, caramba! Boa tarde, galerinha do canal do Garoto da Região Serrana, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal! Hoje no nosso podcast Sem Frescura com o Val, mas antes disso, já deixou o seu like, já curtiu, já compartilhou? Chama a mamãe, chama o titio, vem pra cá, vem pra live do Val, tá? Hoje nós estamos com um grande amigo, ele que é humorista, ele que fala pra caramba, não pode falar palavrão aqui, né? Inteligente, amigo, gente boa, estou com ele, Thiago Videira. É assim que fala seu nome? Thiago Videira, é isso aí. Muito bem. Thiago, pra gente começar o nosso podcast Sem Frescura com o Val, eu queria perguntar a você, como você começou a sua carreira de comediante? Como foi isso? Desde o começo. Vai lá atrás. Fala pro pessoal aí. Boa tarde, amigo. Um prazer estar aqui no seu programa, Sem Frescura, não é? Com o Val. Cara, a comédia eu desde pequeno. Me dá essa caneta. Firma grande é outra coisa, olha aí, que beleza. Vai. Eu, desde pequeno, que eu consumo comédia, gosto muito de comédias, programas dos anos 90, assistia tudo. E sempre, geralmente, às vezes, ali brincando com os amigos, na escola, sala de aula, sempre eu me destacava nessa parte de riso, entende? Eu era aquele cara do fundão. Então, antes um pouco da pandemia, eu vendo, falei, cara, eu tenho um texto. Aí entrei em contato com o Vinícius Tael, que já aqui na nossa região é mais antigo no ramo, né? Um abraço aí, Vinícius. Beijo, Vinícius Tael, ele faz stand-up também. Isso aí. Aí ele foi fazer um stand-up no Asilo de Cordeiro, ele e Robinho. E aí ele foi e me cedeu um espaço para me apresentar. Vi que foi bom, falei, cara, vou entrar nessa área aí. E daí pra lá, fiz várias apresentações. E hoje eu sou o comediante do Hotel Fazenda Gamela Eco Resort. Então, toda quinta-feira tem show de stand-up lá comigo. Um abraço aí, pessoal do Hotel Gamela. Eu devo muito a eles, porque eu posso dizer que eu sou um profissional hoje, graças ao Hotel Fazenda. Porque o profissional, quando você recebe, abriu pelo portas, que você faz. né? E o primeiro cachê meu na comédia foi o hotel que me pagou. Foi R$1 milhão? Quase, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Mas aí você começou, você tinha quantos anos? Porque você é novo, né? Não, eu sou um coroa, cara. Coroa? Eu vou fazer 22 anos de casado, tenho uma filha de 20 anos. Nossa! Pensei que você não tá na casa dos 40, não? Tô na casa dos 40, mas mas tô com 42. Profissionalmente me apresentando, eu tenho aproximadamente uns 4, 5 anos na comédia, entendeu? Isso aí, os 4, 5 anos é o que eu tenho me apresentando, fazendo show de stand-up. Faço show de stand-up, faço show de humor, porque tem uma diferença. O stand-up, isso é sinistro. Quando você começa a dar uns vacilos e as pessoas às vezes te ligam, mandam mensagem. O stand-up é texto de sua autoria, entendeu? Único. Ninguém pode copiar, né? Assim Bota no cartório? Assim é dito, porque na verdade, como eu sou um estudioso de piada, existe muito stand-up famoso que copia a piada lá do Costinha, do Ali Toledo, do Mazzaropi, só que eles botam numa roupagem nova. O Paulo Gustavo já é assim, na geração mais nova, né? Mais nova. Mas ele foi um ótimo comediante também, e ele era assim, a parte mais ator, né? Ele é ator, não sei se ele fazia stand-up. Tinha um negócio, tipo um programa, se eu não me engano, não te cortando. Eu esqueci o nome do lugar, gente, o Meia. Tem um negócio, é um programa só, tipo, aí tem tipo uma casa, coisa de fazer, não sei o Vai Que Cola. É isso aí. Sim, eu assisti todos os episódios da primeira e deu um segunda espetáculo, temporada. né?
Ou Não, Não, o stand-up, então, eu tava te falando. Porque o stand-up, você tem que ter um texto seu. Uhum. Então o stand-up você pega coisas do cotidiano, coisas que às vezes só você enxergou, ou que alguém enxerga sempre, mas não dá aquela, como é que eu vou te falar? Ele não dá aquela ênfase que o comediante dá. Ele tem os exageros. Tá, por entendeu? exemplo, fulano cagou na sacola, joga lá na casa do vizinho. Se isso aconteceu, você pode contar. Agora, de forma engraçada. Já a comédia, a piada de salão, é aquela piada tipo de papagaio, de bêbado, entendeu? De professor, todo mundo conta. Então essa daí, tranquilo você contar que não tiver alguém assim. Ninguém vai falar assim, cara, essa piada é minha. O stand-up tem muito isso. O Vai Que Cola já é outra pegada. É um programa de humor. Tinha ali um teatro, né? É um teatro, e ali as falas são com humor, com comédia. E o Paulo Gustavo mandava muito bem nisso. Mas pra mim o melhor ali era a Terezinha. A Terezinha é um barato, legal né? demais. A bicheira. Muito bem. Vamos lá. Qual foi o seu primeiro show, assim, de comédia? Foi isso que eu te Era falei, né? na Gamela? Não, o primeiro foi com o Vinícius Vinícius mesmo. Stael, Foi na com Zilo? o Zilo. E o meu primeiro sozinho. Depois também eu fiz em Friburgo, mas sempre com alguém. Sozinho mesmo, eu fiz foi no Hotel Fazenda da Mela. E eu fiz com o gerente sentado para avaliar se ia contratar para ficar sempre, entende? Então foi uma coisa assim, Você bem, ficou meio tensa, né? muito tenso. E hoje fazer comédia é difícil, entendeu? Falei da minha idade, você pode falar a sua, qual é a sua idade? Eu sou e tenho 30. 30 e tal. Eu sou Você- baby. Você é mais novo, mas também já viu bastante coisa, né? Já, bastante. Nos anos 90, que eu fui crescendo e tal, eu vi muito algumas piadas e o tipo de humor que hoje não se faz mais. Hoje tá difícil. Se você for brincar com alguém, com alguma coisa que a sociedade entende que não se deve mais brincar, Tipo, você, bullying, né? Falando. você é cancelado. Entendeu? Você é cancelado. Então, o que o meu humor hoje... Eu faço um humor sem palavrão, que já é difícil. Porque hoje sobrou palavrão. A maioria dos comediantes hoje, assim, famosos, eles colocam cenas engraçadas, por exemplo, na sexualidade, né? Sim, Falam sim. palavrão. Já vi. O meu é bem light, É bem light. tranquilo. Inclusive, aí tô com a agenda do mês que vem aberta. Só quinta e domingo que estão ocupados. Quinta, domingo e sexta. Mas, os outros dias aí é só entrar em contato. É bem light. Você pode sentar com a sua família, que você não vai ter constrangimento. Com crianças, né? Sim, o único problema que não é problema, o único constrangimento que eu dou é com a minha família. Porque como eu não posso zoar ninguém, eu zoo coisas da minha infância. Então eu zoo muito meu pai, minha mãe, entendeu? A galera que ali que eu cresci e falo dos meus amigos também de bairro. Só que pra não dar problema. Não fala o nome da pessoa. Não falo. E tipo assim, Ai, às vezes o nome do cara é um exemplo, é Luiz. Aí eu falo que era o Antônio. Entendi. Mas a história é verídica, aconteceu. Então eu faço aquele exagero na história. E às vezes o camarada trabalhou comigo numa empresa, mas eu falo que ele estava comigo na infância. Só para o cara falar, falou de mim, para não dar esse problema. Mas é bem light e fazer humor é muito bom. Te contar também, é uma piada, mas é verdade, tá? Isso é uma piada verídica. Eu nasci bêbado, você acredita? É o que é? Eu nasci bêbado. Olha o corte. Eu nasci bêbado. Minha mãe me igual minha mãe nasceu num dia, eu nasci no outro. Minha mãe tomou um... Como é isso? Sua mãe nasceu num dia... Não, quer dizer o contrário. Agora eu tomei um susto. Peraí. Agora já ficou mais difícil a história. Não. Vai. Minha mãe nasceu no dia e eu nasci no outro. Eu nasci bêbado. Minha mãe tomou um super litro de caju de cachaça. Aí comeu peixe, saiu doido, ele quer bater no médico, na coisa, disse que a cabecinha do neném ficava assim, ó. Doidão, tava loucão, nasceu loucão. Por isso que eu sou desse jeito que tá vendo aqui. Sua mãe tomou cachaça com peixe. Nasci bêbado. Louco. Se for parir, não beba. Chama o Uber. É isso aí. Muito bem. Vamos lá. Qual foi o momento da sua carreira que você lembra que você se emociona até hoje? Talvez um primeiro evento que você foi, sei lá, que depois você, sei lá, você ficou emocionado. Deu certo. Tipo, Foi o primeiro show que eu fiz sozinho. Foi. E como é que foi? Fala. Lá no Hotel Gamela, quem conhece lá, tem um salão Bromélia. Então ajeitaram todo um salão para o meu primeiro show. E teve muita gargalhada, muitos risos. E na época eu não vivia da comédia.
Não. Então eu trabalhava no hotel de porteiro para conseguir chegar até o pessoal e falar, poxa, eu trabalho com humor, me dá uma oportunidade. Entrei lá como porteiro, trabalhei lá de guarda-vida de piscina, trabalhei na recreação. Mas aí, Criança. sim, e nesse dia eu tava de porteiro e os carros que foram saindo me reconheceram na portaria. Falaram, cara, você que fez o show ontem? Aí eu falei, foi. Cara, adorei aquela piada, tal, 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 tal. Cara, morri de rir com aquilo, aquilo. Isso me emocionou porque eu falei, cara, é um feedback, né? Você tá... E tem isso na comédia. Eu tô agradando, entendeu? A galera tá curtindo, tá consumindo. Então, hoje, quando às vezes vai hóspede lá que tem 2 anos que às vezes não vai, fala assim, cara, hoje tem show seu? Quando me vê lá no salão, ele fala, tem show seu hoje? Ah, eu vou estar lá e o cara vai estar lá e o cara tá assistindo. E ganha gorjeta depois também. Então, não, e a gente não. Não, eu não pego, não. Não pego. Ah, vai pra caixinha. Passa, pode. Vai pra caixinha. Não, o cachê é legal. Não, né? Não, tudo bem, Carlinhos. Mas se vir, é bênção. Mas a ver que te dá R$ 1.000 a mais. Ou quem dera. Eu já ganhei, sério, eu trabalhando, mas é o dono da empresa onde eu trabalhava. Eu trabalhava tão bem que ele chegava fora do meu pagamento, eu achava... Eu só falei, que eu já ganhei te dando lá. Mas foi um amor de pessoa. Maneiro, né, cara? Você tem que fazer sempre o seu melhor, em qualquer área que você tiver. E você gosta dessa parte, né? É, em tudo, tipo, o que você for fazer. Por exemplo, às vezes você tem um objetivo, mas o que você está fazendo hoje não é onde você quer estar. Mas você tem que ser bom aqui. Uma coisa que eu vou falar pra você, sempre vai ter alguém te vendo, irmão. Seja qual for a sua profissão, sempre vai ter alguém te vendo, sempre vai ter alguém te assistindo. Porque se você depois precisar de alguma coisa, ou um currículo, alguma coisa, aquela pessoa te viu trabalhar em algum lugar e vai falar assim, não, rapaz, é bom. Entende? Você, por exemplo, tem comércios que você vai, né, de restaurante, pizzaria, se o garçom te tratar mal, você já não volta ali. Pelo menos na noite daquele garçom, não é verdade? E fala assim, nossa, o atendimento lá é sensacional. Entende? Então você fala, pô, lá é o lugar da gente ir. Então tudo que você tem, tudo que você faz na vida, eu levo isso pra minha vida. Tento fazer sempre o seu melhor. E no humor não é fácil, porque às vezes tem dia que você não acorda bem. E você tem que fazer a galera rir. Ai, Mas eu que tenho TDAH então. é mesmo, você tem TDAH? TDAH não é falta, é 50 vezes o cérebro. Por exemplo, tô aqui, eu tô lá. É essa pessoa que sou eu. E é só essa pessoa que você tá vendo aí. Mas tem dia que já tá bem, não. É verdade. Mas eu não desconto nos outros. Eu tento não descontar, não sei que descontar em mim. E naquela hora também que você subiu no palco ali, Mas você muda. é o profissional. que Quando tá- você recebe o carinho, por mais que você tá triste. Vamos dizer, tô triste aqui, tá legal, tá. Hoje tá brinquedo não, mas poxa, a pessoa vem te dar um abraço. Poxa, nossa, eu adoro você, começa a te... Aquela energia, eu falo energia, naquela situação que te deixou um problema em casa, começa a te levantar, você acha daqui a pouquinho você tá bem, você sai dali mudado, né? E o humor faz isso com a pessoa, né? E por você trabalhar em questão com o público, né? Com pessoas de família, por exemplo, o Hotel Gamela, aquela coisa toda, é gratificante, porque além de você fazer as crianças rir, faz os pais rir, e é uma família ali, né? Isso é muito bom. Né? E eu acredito que sua família tenha, acha, como você diz, gosta de você, fica feliz pelo seu sucesso. A gente, festas da família, da minha família, né, próxima, geralmente a gente ri muito. Teve um Natal aí, um abraço aí pra Jaciara, minha irmã, meu irmão, Diego. A gente rodou praticamente a noite rindo, entendeu? Não tomou nada, não. Em brincadeira. Não, nessa época eu ainda bebia. Não vinho? Hoje eu não bebo mais. Menino, Mas eu bebia, nessa época eu bebia. Mas a gente tava numa felicidade, irmão. Sim. Nada contra quem bebe, não, mas Não. Hoje eu não bebo mais, mas eles ainda bebem. E bem. nossa. Mas o Natal sempre foi feliz, sempre foi alegre. Mas por não causa com briga, disso. né? Não, minha família é bem Bem tranquilo, tranquila. bem suave, né? Eu Porque- comecei no humor assim, é muito de família. Eu tinha o meu avô, meu falecido avô que Deus tem, o Moacir. O meu avô, cara, era fantástico você conversar com o meu avô. Engraçado. Não, ele era engraçado demais. Ele Tu era... achava... O meu avô, só pra você ter uma ideia, teve uma cena que aconteceu dentro de um ônibus isso, ó. O meu avô pegou uma capa de celular. Meu avô não tinha um celular, ele tinha uma capa. Depois ele comprou um celular daquele de abrir assim, Uhum. né? Mas ele tinha uma capinha de celular. Aí
Ele botou no ouvido, cara, o ônibus cheio. E começou a falar assim, não, eu sei. Deixa comigo. 3 cabeças de boi por minha conta. Aí todo mundo do ônibus olhando. Meu avô, velho, fazendo isso. Eu falei, que vovô, 3 cabeças de boi, mano, tal. Aí, pode deixar, vou mandar entregar lá agora. Que é isso? Comigo não tem miséria não, tal. E todo mundo no ônibus vendo. Aí fingiu que desligou, daqui a pouco ligou, ei, é do frigorífico? Manda 3 cabeças lá pra tal lugar, assim. Mas só as cabeças, hein? Deixa bem claro que foi o que eu prometi. Olha que nada. Cara, do nada, velho. Um ônibus cheio, mano. Mas do todo mundo acha nada. graça. Entendeu? E essas coisas não foi filmado. Eu ficava assim, né? Eu ficava assim, cara, vovô, olha vovô, velho. E ele sempre foi assim. A gente tava numa festa assim, se tivesse no churrasco assim, ele chegava no canto e fala assim, fulano, olha lá, tá vendo? Ele parece que não deve ninguém. Olha lá como é que ele tá feliz e tal. Vovô sempre fazendo graça, entendeu? E meus tios são assim, é natural. O meu pai no meu podcast foi recorde lá de visualizações do post do meu pai. Meu pai é engraçado demais. Um beijo aí, pai. O pai é engraçado. Como é que é o nome dele? Jane. Jane, um beijo, um abraço pra você. Se inscreve no canal do Val, hein? Escreve aí. Garoto da região O serrana. papai, cara, é sensacional. O papai é muito engraçado. Papai dando bronca é difícil, desde criança. Porque o papai quer dar bronca, enguiçar. Só que ele faz de um jeito que faz você rir. Só que se você rir era pior, né? Você não podia rir do seu pai dando bronca. Mas, cara, papai. Não batia, não. Não, o quê? Batia. Batia. Sou da época que pai batia. Papai. Chinelo, com vara. Uhum. Cebola. A minha mãe batia mais. Quebrar a vassoura. Eu não sei se você é você pegou a geração de Não posso apanhar. falar isso aqui, não. Você pegou a geração de apanhar? Você pegou não, né? Olha, eu apanhei menos, entendeu? Mas eu não vou contar quem é a pessoa, né? Tinha uma pessoa, mas naquela época lá que o bicho pegava, né? Não posso falar de palavrão aqui, né? E mamãe tinha um filho, não vou falar o nome da pessoa e nem o arquétipo se é masculino ou feminino. E o que acontecia? Mamãe mandou, naquela época, mamãe é muito brava. Só que é um amor de pessoa doce. Assim, é brava, é baixinho, mas é brava. É raça de caboclo, né? Índio, cigano, mistura. Nasceu esse. Então, mamãe pegou e falou assim, ô fulano, vai levar comida do seu pai, eu não vou não, sua. Sabe? Sabe o que mamãe fez? Você falou isso? Não, eu não. Ah, não. Alguém lá da Ah, tá. família. Mamãe pegou. Isso pro meu E pai lá seria, atrás. seria você assinar Lá a atrás, você não sabe. Lá atrás, lá nos pegava. Mamãe pegou uma corda, amarrou essa pessoa, botou debaixo da raba, botou água lá, deixou botar água e comida, amarrou o pescoço, deixou lá. Isso, cara. Quando meu pai verdadeiro que você ó, vai lá desamarrar fulano lá. Você tá maluco, seu ela me xingou. Era assim. Mamãe não é muito brava, mas antigamente o bicho pegava. Hoje, meu filho, falta pouco, os filhos dão na cara dos pais. Mudou muito. Na época, triste na época de apanhar de varinha de mato. Porque a mãe ainda mandava você ir lá cortar a vara que ela ia te bater. Você não vai Rapaz. bater, não. E a vara, você tá ligado que a vara, ela assovia antes da pancada, tortura a mente. A varinha faz siu pá, siu pá. Mamãe parecia o Beto Carreiro com aquilo. Quando passava com a propaganda, Beto Carreiro, tchu, tchu, tchu. Aí meu irmão leva um pro outro, tá ligado? Que era uma piada interna, né? E ela ficava assim, vocês querem? Tá com o lombo coçando? Sinistro era quando ela tinha que correr pra te pegar. Que aí que era brabo. Sim, porque às vezes você vai apanhar, então você corre, né? Era pior, porque ela, quando te alcançava, ela tava pra morrer. Então ela batia separando as sílabas. Tipo, eu avisei pra você não fazer. Enquanto ela não desabafasse tudo. Era geração e todo mundo cresceu muito bem, entendeu? E é isso. Então no meu humor eu brinco muito com essa parte. Falo muito da minha infância dos anos 90. Tinha algumas coisas que hoje em dia não tem mais. Então eu faço essas comparações, entendeu? Teve um dia que eu tava lá no hotel Fazenda, eu tava de guardião. Vocês estão ligados que a gente guardião de piscina. Ah, tá. Pensei que era guardião de outra. Não, guardião de piscina. Só pra vida de piscina. O guardião de piscina a gente tem a impressão que a gente trabalha no FBI, tá ligado? Porque a gente mete um óculos escuro e nós fica aqui, ó. Aí alguém pergunta alguma coisa e a gente fala, positivo. Aí veio uma jovem mãe e a gente tá sempre ligado
não em volta da piscina, porque uma criança tem um tal do repente. A criança aqui, de repente, pum, cai dentro d'água. Aí veio uma jovem mãe com um menino, mais ou menos uns 7 anos. Ela deitou na espreguiçadeira, vi que ela tava de tênis e tal. Eu falei, vai só curtir o ambiente, eles não vão entrar na água. E ela deu a seguinte ordem pro menino, falou assim, Enzo, não corre. O Enzo olhou pra ela e fez, 2 metros. Que ela saiu da menina, da mãe dele. O Enzo disparou correr, mano. Ele passou por mim, mandado assim, ó. Só que ele tava com tanta felicidade correndo, que na minha cabeça, eu vi o Enzo correndo em câmera lenta, e a música que veio na minha cabeça é aquela... Aqui se escreve lá, não é vivo. E eu já tava torcendo, vai Enzo! Moleque destemido! Mais pra frente, sim, Valdir. Uns 6 metros de mim, ele no auge da velocidade, tem um ressalto de uma calçada pra outra, forma aquele degrau, né? O Enzo não viu. Não. O Enzo veio, mas deu um bicudo na calçada. E ele bateu de peito no chão e foi lixando assim, ó. E tô eu aqui, no carro dentro d'água, é problema meu, né? Eu tô tipo... Aí, o Enzo levantou, olhou pra todo mundo com cara de mal, mano. Engolindo choro, sabe? Eu falei, caraca, moleque macho, destemido. Quando o olhar dele fixou no da mãe, ele mudou na hora. Tá ele aqui, ó. E essa criança hoje chora, vai abrindo a boca o tempo todo. Olha o que eu pensei. Deve ter estudado na escola da minha. Ele tá ligado que independente dele ter caído, ele quebrou uma ordem direta. Ela falou, não corre. Mano, quando eu olhei, aquela jovem mãe pulou da despreguiçadeira assim, ó. Falei, ela tá com muita grana. Vai entrar de pancada no Enzo. Como ela tava de tênis, eu já tava aqui tirando minha havaiana pra ajudar ela, né? Porque a gente é hoteleiro, a gente tem que trabalhar pra servir o cliente. Aquela jovem mãe precisava de uma ferramenta pra exercer a função de mãe dela. Então eu falei, vou dar uma havaiana na mão dela. Nisso que eu fui fazer, a mãe passou direto também. Antes de chegar no Enzo, ela foi no ressalto. E não caiu, não. Ela foi no ressalto e fez assim, pisou no ressalto, brigando assim, ó. Ai, 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 ai. Derrubou o Enzo! Feia! Ela gritou com a calçada, irmão. Meu Deus, exatamente. Ela brigou com a calçada. Que delírio é esse? Ela nem ficou tanto tempo no sol assim. Olhou pro filho dela e fez assim. E começou os dois a se abraçar, tá ligado? Então eu aqui. Positivo. No meu tempo, se a minha mãe falasse assim, olha que miséria, não corre. Porque a mamãe era muito carinhosa, entendeu? Eu ia falar assim, eu podia sofrer uma fratura exposta, eu ia vir todo empenado. Se eu olhasse mamãe, eu ia pro mar e ia andar aqui, ó, fininho, irmão, que mamãe era pior do que qualquer tombo. Então, é a consequência que te segurava. Eu sou da época que, por exemplo, qualquer machucado tinha que curar o tal do metiolate. Tudo era metiolate. Você chegou a pegar o metiolate? Eu tenho até uma observação pra fazer sobre isso aí, tá ligado? Eu não sou químico, então eu não vou reclamar da arte se tinha que queimar, se não tinha. Isso não é minha área. Acho que hoje não queima mais, não. Então, eu não vou entrar nessa área que eu não sou químico. Tinha que queimar? O químico da época falou que tinha, ok. Mas o infeliz não tinha mãe, não. Porque o fabricante, ele poderia ter feito, pô, um pincelzinho tipo esses de unha, veludado. Já ia queimar, não tinha necessidade nenhuma de esfregar e arrancar o machucado do menino. Era uma espátula quadrada de plástico, mal arrematada, que aquilo já passava queimando e arranhando ao mesmo tempo. Aquilo era sinistro, mano, sinistro. E mamãe gostava de benzer as coisas, conversar com a mamãe muito religiosa. Então a mamãe no machucado encharcava aquela espátula de metiolate. Do pai, do filho, Não, e lentamente, ela passava fazendo o sinal da cruz 3 vezes assim, ó. Que me perdoe. Que é pra, entendeu? Curar e abençoar. E você gritando, né? Assopra, assopra. E ela falava, eu falei pra não correr. E era assim, cara. Então, pelas consequências que a molecada tá solta. Nossa senhora, mas um homem é uma figura. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como você lida... É a sua consciência que tá aí. Minha consciência. É impressionante, gente. Gente, tá gostando? Curte, compartilha, tá? Se inscreve no canal e também me segue também na rede vizinha no Instagram, @Valdilão_Robadeiro, tá? Me segue lá. Em questão da sua vida profissional,
E pessoal, como é que você lida a questão de você? Você é a mesma pessoa ou não? Você muda? Cara, eu sou muito alegre, feliz, tranquilo. É, tipo assim, eu sou cristão, né? E eu tenho o meu dever cristão, que é evangelizar, levar o evangelho a toda a nação tribilíngua. Inclusive, ontem Isso. participei do programa do Gilvan, Uhum. participei já do Deninho, do Táxi, tudo Uhum. falando sobre essa área. É, eu dou estudo bíblico, entendeu? Então, mas o meu humor é o mesmo. Eu gosto de humor, eu gosto de explicar, entendeu? Só que assim, o lado meu profissional e pessoal, eu entendo que o meu pessoal, ele não pode fugir muito do profissional. Eu, por exemplo, eu não vou trabalhar num serviço Uhum. que talvez vai causar um escândalo no que eu acredito, entendeu? Eu tenho esse, por exemplo, Ah, você tenta. eu sou um pregador do Sim, evangelho. sim. Aí eu vou fazer uma palavra lá, uma piada falando palavrão. Ah, entendi. Então eu me policio, Ah, entendeu? Por isso que eu não falo palavrão. Eu faço um humor sem palavrão. não que seja errado. Não que seja errado, mas a mesma boca que abençoa, né? É a mesma que tá falando palavrão. A gente em casa, uma topada, um dedinho na quina da cama. Vem o palavrão, você fala, senhor, me desculpa, foi mais forte que eu. Mas quando isso é gravado e tem um público vendo, é diferente. Não, é porque o brasileiro tem essa mania, né? Mas como Sim. você trabalha com isso, você se policia. Não é isso? Sim, senhor. Muito bem. Ah, qual é o seu maior medo ou ansiedade como comediante? Cara, o meu maior medo e ansiedade como comediante. Comediante, sei lá, quando você chegou lá no palco pra começar, você já começa a ficar tenso, tá nervoso, dá aquele frio na barriga, um gelo, ai, será que alguém vai gostar, será que não vai, meu Deus do Teve uma céu, ai, vez- Senhor, me ajuda, você chama todo mundo. O meu maior medo é ser vaiado, mas eu nunca fui, graças a Deus. Assim, tem plateia que às vezes é um pouco mais dura e tal, mas Você fala, agora vaiado falando assim, pelo amor de Deus, traz meu dinheiro de volta. Eu tenho medo disso, tá? tá? Chave, né? É. Melhor assistir o jogo do Mas Pelé. é questão de ansiedade, mano. É questão de ansiedade. Teve um dia que eu cheguei lá, uma alta temporada, Uhum. e tinha além do esperado. E faltava 5 minutos pra começar. E quando eu vi aquele público todo, foi o maior público que eu fiz até hoje na minha vida sozinho. Tinha muita gente, muita gente. E a área lá é muito grande. E tava todos os lugares ocupados. E tinha gente encostada na parede, assim, sabe? Pra assistir. Aquilo me deu um Gás. me deu um frio na barriga Não. danado, um nervoso danado. Aí, cara, aí aquilo vai na primeira piada. Aí você Se a primeira piada for bater lá na coluna e voltar e ninguém rir, irmão, sai do palco. você sabe, você pensa assim, caramba, senhor, esse show vai durar 10 horas. Agora, quando eu fiz a primeira quebra-gelo, que a gente quebra o gelo no Boa Noite ali, todo mundo riu, mano. E foi um dos shows, assim, mais fantásticos da minha vida. Foi Nossa, muito foi bom. que ano? Todo mundo riu. Isso tem uns 2 anos. 2 anos. Uns 2 anos. Tava lotado o hotel, lotado. E eu ganhei seguidores pra caramba. E você, por exemplo, já lá como você trabalha com público, com pessoas, né, no hotel, por exemplo, você já se apresentou assim, em questão a alguém assim, sei lá, famosa? Sim, só que a gente não pode Não falar. pode falar o nome. Aham. Mas eu não posso Mas falar. a pessoa Eu gostou, não posso falar foi dos lá hóspedes que vão lá. Ah, Mas o Hotel Fazenda Gamela tem sim pessoas conhecidas no Brasil que vão lá. Mas já, pô, e já me parabenizaram, entendeu? Já, pô, poxa, muito bom, é legal o seu trabalho e tal. Parentes de famosos também, ó, sou parente de fulano, fala legal, jogadores, mas eu não posso falar assim nomes, mas sim, isso é tranquilo. Só que a gente lá, quando a gente tá no palco, fica uma luz muito na nossa cara, assim, sabe? Você vê pouco lá. Entendi. Só você vê quando você tá chegando, fala assim, "Ih, a casa tá cheia e tal." Isso é legal. Mas o problema é sempre na primeira piada, cara. Ali você tem que ser muito sagaz. Porque às vezes o público é bom. Mas aquela primeira piada talvez não foi tão boa para aquele momento. E você fala, cara, como eu vou ganhar esse público de volta? Isso tudo vai passando na sua cabeça, cara. Entendeu? E o cara tem que ficar sentado ali 1 hora, 1h10, 1h20, só te ouvindo falar
Você tem que atrair essa pessoa. Se eu não me engano, é assim, por exemplo, como você tava fazendo a piada, se de repente uma pessoa ri, automaticamente todo mundo vai rir, né? Sim. Eu tinha uma brincadeira no meu show, eu não faço isso hoje mais, Olha. mas no começo eu tinha uma brincadeira que eu falava assim. O Matheus Ceará também faz essa brincadeira, pede que eu conto e tal. E eu falava assim, galera, quando terminando o show, tem alguma piadoca, né? Que vocês gostam e tal. Pede. Aí às vezes pediam piada de político, piada de coisa que não pode mais brincar. Aí eu falava assim, não, pô, calma aí, não pode. Gay pode, velho. O gay não pode. Não pode mais não? Você fazer piada de gay hoje é muito difícil. Mas vai que cola tinha, mano. Não, mas quem fazia geralmente era Homo. era o gay. Então, porque, tipo, isso aí. Saca de quê? Eu tenho amigos, assim, rodinhas de amigo brincadeira ali, que amam e pedem e estão. Só que eu tenho amigos que são e não gostam. Tá, porque se sente meio E constrangido. lá no hotel a gente tem uma regra, a gente não brinca com isso. Tá. Não brinca. Mas então, um exemplo, o cara gritava, faz de tal coisa. E agora? Aí, como é que eu não faço? Aí, como é que eu faço? Aí eu falo assim, olha, pela política do hotel não posso e tal. Aí eu parei com isso lá. Eu não faço. Mas assim, outros shows. Sim, e porque eu não acho, assim, eu faço, se pedir eu faço, porque não é eu não acho ofensivo. Nada, tem coisa que não. Pois é, eu não acho achei ofensivo. engraçado. Sim. Hoje mesmo eu tava vendo, né? Uma pessoa chegou numa padaria, não sei aonde aí, eu vi lá no Instagram. Aí tá na padaria e tinha um sino, né? Toque o sino. Toque o sino pra pessoa vir te atender. A pessoa levantou o sino. Lara, oiê! Só que não era. Aí o homem, meu Deus do céu. Mas não tem nada a ver com a coisa. Mandou tocar o sino, mas é da religião dele. É o que eu tava te falando lá no início. Tem gente hoje que se ofende. Tem uma piada que não lá no hotel, mas teve um comediante que fez num lugar aí, que eu me apresentei, e o cara falou, por favor, não faz piada sobre isso não, porque a casa aqui teve reclamações. É uma piada de um koala. Que é isso? O koala é um bicho. Tá. Tem chifre? Não, né? Não. Tem rabo? Só que o koala, ele, na piada, não sei se eu posso falar isso aqui, mas o koala, ele fumava um cigarrinho. Sim. Né? Do tal do abrir-mente que fala. Abre-mente, entendi. Aí o koala, só que a piada só que o koala tava doidão. Tô contando aqui bem rápido, não vou fazer a graça, vou contar a piada sem fazer a graça. Mas o koala tava doidão. Nisso passou a lagartixa e viu o koala. Falou, ei koala, que você tá fumando aí? Aí o koala foi e falou, ei lagartixa, tu tem que ver, cara, é um maior barato. A lagartixa, posso provar? Pode. A lagartixa foi, puxou. E aí? A lagartixa, caraca, o troço é muito da hora. Pode de novo? Nisso ela fez umas 4, 5 vezes. A lagartixa falou, cara, o barato é sinistro, mas dá muita sede. Aí o koala falou assim, olha, tem um rio passando ali, vai lá, bebe água e volta. Nisso que a lagartixa foi rindo à toa, ela viu um jacaré. E o jacaré viu ela rindo. Oi, lagartixa, tá rindo à toa, tá doida? Aí ela foi explicou o jacaré. Falou, jacaré, o koala tá com uma parada ali que é sinistra, vai lá ver. Nisso a lagartixa foi beber água e o jacaré foi estar com o koala. Só que o koala tava doidão, o koala tava esperando quem voltar. A lagartixa. Mas veio o jacaré. E ele falou, caraca, lagartixa, tu bebeu água pra caramba, hein? Porque é grande. Assim, eu não uso isso no meu show, mas eu conheço a piada porque o próprio dono da casa me contou. E aí, na hora do pós-venda, falaram que o comediante tava fazendo apologia às drogas, olha. E não chamou mais o comediante lá. Isso não foi no hotel, eu não vou falar, foi numa casa aí, mas, enfim, nada a ver, pô, né? Ele só quis dizer que a lagartixa. Não, tava. Por exemplo, por exemplo, ele fala Não assim, usem drogas. criança não pode, é feio, entendeu? Faz mal à saúde, bota a gente louco, pessoa malucada, perturbada, começa a ver palhaço onde não tem, Sim. entendeu? Chifre onde não tem, entendeu? E tipo assim. Mas você entende que com o comediante, a pessoa não chega na casa do show e fala assim, olha só, essa piada aí não bateu bem, tiveram uma reclamação. Vê se você muda ela. Não, simplesmente não chama mais o cara, entendeu? Então, poxa, então você tem esse coisa, entendeu? Por isso você já tem uma norma, ó. O que pode falar naquela casa? É isso aí. Você já pergunta já o coisa. Pode de tudo, tem nada a ver, o pessoal daqui é tudo gente boa. Agora, quando você é comediante famoso, aí o seu público já vai, porque já consome o seu conteúdo. Então ele já vai sabendo o que você fala, entendeu? Se o seu humor é negro,
se você brinca com coisas que ninguém brinca, por exemplo. Aham. Mas o cara gosta, ele já vai lá sabendo disso. O cara tá indo pra um show de humor, entendeu? Entendi. Só que tem gente que ia sair de casa e fala assim, cara, quer saber? O dia é bom pra arrumar um problema. E vai! E tipo assim, rir faz bem à saúde, faz. Pô, muito bem. Mas gera, acho que dopamina, não sei mais, um monte de coisa no cérebro, né? Uhum. Então, quem tá triste vai ver o show do Thiago, tá? Thiago, quais são, assim, as piadas recordes suas que você mais gosta de contar? Tem? Sim, eu gosto, como eu falei, gosto muito de falar do meu pai, gosto muito de falar da minha mãe, falo da minha infância. A gente falou do bullying, mas na minha época, não tô fazendo apologia, mas na minha época era muito normal os apelidos. Aham, No meu bairro, o apelido virava seu nome. aham, Com o tempo, seus pais te chamavam daquilo, aham. entendeu? Eu era uma criança bem lerda para correr, entendeu? Eu não era muito de correr, porque eu não via muita razão nas coisas, sabe? Tipo assim, ei, Thiago, tá vendo aquele poste lá? Tinha um poste de 50 metros. Vamos ver quem bota a mão lá e volta primeiro? Eu ficava, pra quê, irmão? Eu era muito racional, tipo, pra ver quem é mais rápido. Aham. Você é mais rápido, irmão, fica de boa. Entendi. Então, pra eu ser lento, eu brincando de bola, tinha no Santo Antônio tem a pracinha lá. Uhum. É a famosa rodela, lá a gente chama de rodela. É a pracinha no centro de Santo Antônio, ali era o nosso Você campo. mora em Catagal mesmo? É, no bairro Santo Antônio. Eu sou nascido e criado no bairro Santo Antônio. Nossa, não sabia. Sou nascido e criado no bairro Santo Antônio. Hoje eu Eu moro. tô no morro de lá, tá? Sim, eu sou São José, pô. Amo São José, eu cresci aí nesses bairros. Hoje eu moro no Ferreirinha, mas eu sou nascido e criado ali, minha mãe mora ali, minha avó morou ali a vida toda. Mas enfim. E ali tinha uns velhinhos, os velhos na época, eu ficava vendo a gente jogar bola e tal. E aí, na época, me botaram o apelido de Tracajá lá. O que é isso? Pois é, você vê que eles não só ofendem, eles pesquisam. Ah, tá. Tracajá é uma espécie de tartaruga, cara. Ah, E na época o gato de bota tava no auge. Então começaram a me chamar de Tracajá de bota, que a tartaruga já é lerda, tu imagina de bota. beleza. Então quando eu explico algumas histórias que eu passei, é o que mais dá graça no show. Entendeu? E falo de uns amigos também, que tinham os apelidos legais, entendeu? Tem um moleque lá, o Luiz, Uhum. que não é Luiz, mas eu falo Luiz pra galera. O Luiz era muito magro, mano. Magro, 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 magro. O Luiz era tão magro que o pijama dele tinha uma lista só. Como assim? Tô te falando, o pijama não era listradinho, o dele tinha uma lista só, de tão magro que ele era. Ah, tá. Tá ligado? Agora Tem entendi. público que é difícil. Aí, cara, uma vez ele foi lá, o parzinho da dama de honra, botaram uma gravata borboleta, ele foi igual um crucifixo. Muito magrinho. E teve uma matinê, onde os moleques foi tudo no matinê de carnaval, todo mundo foi de super-herói. Um foi de Batman, outro Capitão América, outro Super-Homem, tudo tal, tal. E foi de quê? E o Luiz não aparecia. Não. Aí todo mundo preocupado, pô, Luiz tal, tal. Daqui a pouco aparece o Luiz na subida da quadra ali. O Luiz veio de descalço, uma bermuda jeans toda rasgada, sem camisa, todo pintado de verde, irmão. Numa bronca de Hulk. Não ela Val, gatinha. de longe, você viu o coração dele batendo. Aí uma voz me grita assim do nada: olha lá o Luiz, veio de esperança. Era o Capitão América, não, né? Diz que o superpoder dele é que ele é o último que morre, olha. Ai, meu Então, hoje, até hoje, o Luiz procriou, tem um filhinho de 6 anos. Se você perguntar qual é o nome do seu pai, ele fala Esperança. E pegava nessa época. Então eu brinco com algumas piadas dessas no meu show, faço umas anedotas e junto com as histórias reais e faço essa mistura toda e faço um show de humor e é assim que funciona. Então, quando a gente fala da infância, fala dos apelidos, coisas que tinha na época, é o auge, é o que a galera assim mais curte. Você, em questão, além de você ser comediante, mas na sua infância foi tranquila, né? Tranquila. Sofreu. Não, sim, dificuldades. a gente era família, a gente é família pobre, né? Mas meu pai nunca deixou faltar. Meu pai sempre foi o homem que trabalhou em 2 serviços. Papai nunca trabalhou em um serviço só. Papai pode ter qualquer defeito que alguém vier falar do meu pai, mas uma coisa que é orgulho pra gente é que papai é muito trabalhador. Muito trabalhador, mano. Meu pai saía de casa 4h30 da manhã para trabalhar no ônibus. Meu pai foi motorista do Pinto e Palma há mais de 20 anos. Nossa. Então ele saía 2 horas da tarde. Entendeu? Aí depois.
engatava na obra, papai é pedreiro. Isso mesmo. E às vezes chegava em casa às 11h30, meia-noite. E 4h30 da manhã tava trabalhando de novo. Ah, eu não aguento, não. E não, mas olha a situação. Então, eu era uma criança que eu era muito doente. Teve uma época da minha vida que eu morei no hospital de Cantagalo. Meu Deus. Eu tô te falando, era direto. Eu tinha... E meu pai, eu tive várias vezes, eu tive pneumonia, muita pneumonia, bronquite. Eu tive sarampo uma vez também que eu quase morri. E papai conta a história que ele devia vir na farmácia 5 vezes que ele ganhava no mês. Então, tipo, entende? Então, papai trabalhou muito, muito, muito. Então, a minha infância foi assim. Quando eu comecei a já ser mais desenvolvido e tal, eu estudava de manhã, papai estava trabalhando. À tarde, quando eu saía, eu ia ser servente do meu pai para ajudar ele na obra, entendeu? Então, eu sempre trabalhei, desde pequeno. Trabalhei muito, tá? Com o papai, muito, muito. E é onde tem várias histórias do meu pai de obra, entendeu? E eu usou muito. Tem uma história, pode contar? Pode. Tem uma Fica à história. vontade. Ele vai me matar se estiver vendo. Mas Não, foi o tio, fala. papai era aquele pedreiro raiz, tá ligado? Raiz. Papai sempre usava na época, né, um chinelinho havaiana, verde e branco, uma calça, uma bermuda jeans, uma camisa social de botão, que papai só botoava os 2 botões de baixo e ficava com os peitos meio assim de fora, tá ligado? E ele é tipo o Tony Ramos, tinha um peito peludo. No bolso de papai botava 1 metro. Hoje você vai medir uma parede assim, você mede com a trena. O metro era um instrumento, tamanho desse microfone aqui, largo assim, só que de madeira. Ele vai abrindo sanfonado assim, ó. Ah, Já viu? já. Pesado. Aí, esse era papai. Um cigarrinho de paia. Um cigarrinho de paia, não. Um cigarrinho no cantinho da boca, assim. Aham. Papai na época fumava muito. Hoje ele não fuma mais, não, mas fumava muito. Papai tinha uma habilidade. Que papai ficava gritando, pedindo massa. E aquele cigarro não caía, cara. Ué. Ei, não sei o que, não sei o que lá. Aquele cigarro ficava aqui assim, ó. Sinistro. E um chapéuzinho de paia. Esse era papai. E por volta, assim, eu tinha uns 13, 14 anos. A gente tava no bairro da Lavrinhas. Papai tava fazendo um beiral de uma laje, uma parede alta, uma laje assim. Papai tava fazendo um beiral e eu tava fazendo massa pro meu pai ali embaixo. Mandando ver pra fazer, pra dar conta dele. Papai abaixou pra ver como é que tava o andamento da massa, né? Só que nesse meio tempo, tinha uma menina que morava lá. A menina era um bombom, cara. Ela era bonita demais. E eu não sei porquê, ela cismava comigo. Por volta de 3 horas da tarde, todo dia ela ia lá buscar, pegar o ônibus que o ponto era em frente da obra. Então eu tava aqui trabalhando firme assim, ó. Quando eu olhava ela, eu mudava na hora. Tô eu aqui, ó. É, na valsa. Eu tinha que estar bonito na foto, tá ligado? Eu ficava, porque naquela época as meninas paqueravam assim, mano. Jogavam o cabelinho pra trás da orelha, ficava. Nisso papai baixou pra ver como é que tava o andamento da obra, da massa. E O você cigarro não caiu, irmão. Mas o metro caiu. E ele gritou, ei, caiu aí! Falei, pai, tô vendo, vou levar pro senhor aí. Leva não, joga. Eu falei, papai, vou levar, joga. Aí eu calculei na minha cabeça, olha. O peso do metro, a altura, minha força, mas a vergonha da menina que tá assistindo. Eu falei, esse metro não vai chegar. Aí eu falei, pai, eu vou levar. Joga agora! E o pai, quando fala assim, a criança obedece, né? Desse jeito carinhoso. Fui pertinho da parede assim, mano, com as 2 mãos, peguei o metro e fiz assim, ó. Joguei. Papai, naquela pose dele com o braço assim. Cara, voltou uns 15 centímetros pra chegar na mão dele. Ele nem fez assim pra ajudar. Ele ficou parado. O metro veio, cara. E voltou e caiu. E o bairro todo soube, porque carinhosamente ele gritou assim: você tá morrendo, Thiago! Não é possível! Eu fiz foi homem! Olhou pra menina do outro lado. Ai, E falou assim: ei, que futuro que isso vai te dar? coitado. Acabou comigo, velho! Aí a menina tava assim, fez assim, ó. Aí falou: rapaz, onde que você tem aí nessas pernas? Mira na minha cara e manda. Mano, papai pela primeira vez despertou um negócio em mim. Já não joguei mais assim, não sabe? Dei uns 4 passos pra trás. Vim correndo, mano, e mandei. Sabe aquela hora que parece que o tempo para, sua vida para e você fica assim, Senhor,
O que eu fiz com a minha vida? Ele vai matar. Aquilo tomou uma velocidade inesperada. Não sei se pegou algum vento a favor, Aham. mas você olhava pra cima assim, você só via cigarro e chapéu voando. Você acredita que foi a primeira vez que meu pai teve orgulho de mim? 3 dias depois que eu saí do hospital, ele tava falando com a minha mãe assim: miserável foi mal criado, mas foi homem, olha. Ai, meu Deus do céu. Esse é o Thiago. Thiago Medina. Mas essas histórias do meu pai é sensacional, cara. Eu conto algumas lá no meu podcast lá, inclusive vou ver se eu faço outra entrevista com ele, porque ele é bastante ibope. Mas essa história do papai, e aí tudo que eu falo, ele fala, é verdade, miserável, tudo ele fala, isso aí nunca desmente, entendeu? Xinga bastante. Muito bem. Beijão, pai. Tiago, se as pessoas quiserem em casa, quiserem te contratar pra show, pra fazer essa parte de stand-up que você faz, Sim. tem Instagram, tem, como é que é, Ainda WhatsApp, Ainda não fiz em velório, mas se precisar, estamos aí. velório. Foi o cara, acho que ainda que eu não fiz. Você acredita que eu já fui no velório? Nunca fui no velório engraçado? Minha vez. Então vai- Sério, fui no velório, cheguei então- lá, um homem só bebe daqui, bebe de lá, bebe daqui, bebe de lá. E a gente tava no velório de uma conhecida nossa. Chegamos lá, de repente eu comecei a ver, eu tô com sono, vou chilar um pouquinho. Daqui a pouquinho eu escuto assim. Gente, será que o defunto tá roncando? Era um homem que tava bêbado, tinha bebido, lá demais falar pra gente. Aí tinha um outro de morto lá. Pelo amor de Deus, gente! Respeita o defunto! Porque o outro já tava lá. Mataram um. Ó, Val, se você nunca foi num engraçado, irmão, eu já fui convidado pra me retirar de 2, né? Por crise de riso. É. Pra você ter uma ideia, eu, meu pai e minha irmã, a gente tem tipo um código de ética, tá ligado? A gente não pode estar junto no mesmo velório. Não. Às vezes morre alguém muito próximo da gente. Se um vai, o outro já nem vai. Porque dá problema. Tô te falando, os velórios da minha família, entendeu? Tem aquela dor, a gente sofre muito. Por exemplo, do meu avô foi uma coisa muito triste, a gente chora, a gente tudo e tal. Mas quando sai um pouquinho ali que a galera fica assim reunida, conversando, não tem jeito. Não tem jeito, velório. Eu já fui Se no não velório for- de tomar cachaça. né? Se não for um Só velório de uma pessoa às vezes jovem, uma Uhum. coisa né, que aconteceu assim, mas geralmente de vô, de vó, a família lá em casa, eles começa a contar as coisas, né? começa a contar a história, lembra a história, pô, lembra aquela vez que ele fez isso, e a galera começa a rir, começa a rir. O meu avô mesmo, quando tava vivo, quando a gente ia em velório, eu não podia nem chegar perto dele, que ele ia fazer alguma graça pra eu rir. E eu não podia rir porque é velório. Aí tinha vez que a pessoa tá chorando e você dá crise de riso. Mas Aí tem- você ri assim. Porque o Charles fez isso? Você tá fingindo que tá rindo, chorando, tá ligado? Mas era assim, cara, é o que mais tem na minha família, tô te falando. Um abraço aí pra minha família, mas a gente é assim mesmo, cara. A gente. É o natural, né? A família do pai do meu pai, todo mundo fala alto. Todo mundo fala alto, todo mundo fala muito, fala gritando. É da família. Se você tiver assim, vai assim, "Ih, tem um videiro aí." É só ele que tá falando. Ele fala alto, é assim. Isso está no nosso sangue, no DNA da gente. E todas as festas nossas, divertida, tudo felicidade. E em velório também vai ter um momento que a gente vai chorar. E no velório também vai ter um momento que a gente vai brincar. Mas eu já fui em velório que eu nunca vi falar de divertido. Lá, o que a gente tá, meu amigo, você pode ter certeza, com todo respeito aí, a sei. família do mas defunto. gente, foi gente Deus. Mas a gente tem problema, porque quando a gente tá nervoso, sabe de quê? Isso É. daí é uma defesa do seu organismo. Tem gente que dá ataque de riso. Perfeitamente. Mas aí depois É o vai chorar, né? nervosismo. Começa a chorar depois. Eu sou a pior pessoa que você pode que me querer, assim, de companhia se você estiver no hospital. Por quê? Porque o cara tá sentindo dor. Ele às vezes tá no soro. Ele não pode rir. Não. Mas você vai me levar pra tomar conta de você, tá brincadeira, né? Mas eu vou ver. Mano, me botaram pra cuidar do meu sogro, mano. Meu sogro, caramba, ele faleceu, né? E eu fiquei alguns dias, não foi nem um dia, só algumas vezes precisava, eu ia lá no hospital ficar com ele. Cara, o velhinho o tempo todo. O tempo todo eu tava brincando. eu E tava rapidinho falando, melhora. É que ele era de bom humor também, isso tudo ajudava. Mas aí ele ficava assim, aí ele fala, tá doendo, miserável. Tá doendo. Ele brincava assim comigo. Então, e é assim, cara, a gente é assim. Mas se quiser contratar o Thiago, Fala aí. 22 981 45 0301. 22 981 45 0301. Só mandar um zap, porque às vezes eu tô
em ambiente que não tem área, mas tem internet. Mas depois você responde. Isso, ou direct no Instagram, o Thiago Aniversário, Videira. tudo que você Estamos aí. Muito bem. Tamo aí. Instagram também, né? Thiago O Videira. Thiago Videira. O Thiago Videira. Sem H. Sem H. Muito Ele não importante. gosta do H. Muito importante isso. Tá, muito bem. Muito bem. Vocês não que você já falou, né? Taranana. Você já fez alguma piada no show que não funcionou? Como você lidou com isso? Já, cara, já. Mas a mesma piada arrebentou no outro. Então, Olha, eu vou te explicar. É porque tinha muita criança, assim, muito jovem, muito jovens, assim, a gente lapida. Aí nessa época eu perguntei assim, querem piada de quê? Aí uma criança gritou assim, conta a piada de bichinho. aham. Formiga. Fofinho, pô, piadinha de... Não vou meter o do koala numa dessa, mas... mas vou... Aí eu, cara, vocês já devem ter ouvido essa piadoca, é uma piadoca, mas... É fofa, mano. Nesse dia foi um sucesso. Eu falei assim, que tinha um pintinho, tava conversando com outro pintinho. Aí o pintinho falou, piu. O outro pintinho olhou, analisou e respondeu, piu. Só que nisso veio um patinho e falou, quai, quai. O pintinho olhou pro outro e falou, aí o cara mudando de assunto do nada. Mano, riram demais, demais, demais. Como o público era ali. Aí eu falei, cara, sucesso. Próximo show, outro público, uma galera mais coisa. Vou meter a do pintinho. Ninguém riu, velho. Não? Ninguém riu. Aí, mano, eu falei, ninguém riu mesmo, ficou aquele. Cri, 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 cri. Ninguém riu, mano. Aí eu. Ninguém riu, mano. Aí eu falei, essa nunca dá certo mesmo, não. Aí nego riu. Aí eu falei, eita, beleza, a galera. Eu falei, essa nunca dá certo mesmo, vou até arriscar aqui, peraí. E tipo, mas foi. Foi assim, mas foi meio constrangedor. Muito bem. Crianças estão gostando? Gostando? Ó, contrata o Thiago aí, tá bom? Pra animar o seu aniversário, seu casamento. Tá casamento também, né? Só não pode ter separar o noivo do noivo, né? Menino, Ó. piada de casamento é sensacional. Ó. Se precisar, estamos aí. Mas, ô, Thiago, deixa eu te perguntar aqui. Cadê, menino? Perdi aqui. Nesses anos todos, assim, você como é que você lida com a mudança na questão das piadas? Tem mudanças ou não? Sim, Ou a gente, continua as como antigas? a gente faz stand-up, Você tá sempre atualizado? eu tenho assim, geralmente como a gente faz isso durante um ano, eu tenho o mesmo texto. O bom é você ter 2 textos durante um ano, de acordo com o público. E pelo que vai indo, e você vai mesclando. Mas todo ano é bom você renovar e fazer outras coisas. Só que tem umas histórias que, como é que eu vou te falar? Batendo tão bem que você tem que tentar encaixar. Entendeu? Tipo, uma história que naquele ano é o momento auge do show. É onde você divulga até seu Instagram, porque todo mundo ri. Essa dali você é tipo o filezinho do seu texto, entendeu? Então no ano que vem, quando você for montar todo um repertório, essa daqui você acaba colocando também. Entendeu? Eu falo assim, não, porque essa funciona. Essa é para todos os públicos e tal, e essa funciona. Então, assim que a gente trabalha. E o seu público, na verdade, é mais jovem ou é tudo mesmo? Todo mundo. Crianças, Todo mundo. adolescentes? Criança, porque não tem. Lá, às vezes, dá muita criança me assistindo, porque não tem palavrão. Ah, Aí, por exemplo, se tem muita criança, eu não vou falar dos problemas dos anos 90, porque elas não viveram. O stand-up tira isso de você. Coisas que você se identifica. Caraca, era assim mesmo. Entendeu? A criança já não. Aí você já vai numa pegada mais, entendeu? Por exemplo, se você tiver um público aí até 18 anos, né? Que às vezes público só até 18 anos. Se você joga uma história de Dragon Ball, de Naruto, alguma coisa assim, da hora é o que estão, entendeu? Estão vendo, estão sentindo. Agora você faz uma piada lá do Chaves, do Chapolin, fala alguma coisa daquela época que acontecia. Ele não tá atualizado. porque eles não viveram isso. Tá. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você é famoso, quando você é famoso e você vai para uma cidade, você já tem aquele público que já, pô, fulano vai estar aí. Ele já sabe o que você Que vai rolar. vai rolar
na comédia, tudo, nessa parte. Mas a gente tem que estar sempre mudando o repertório, isso é importante. Né? Muito bem. Você quer mandar um beijo pra alguém especial? Sim, gostaria de mandar um beijo aí pra todos vocês que estão nos assistindo, tá bom? Não sei se é ao vivo ou se vocês estão vendo a gravação depois. Muito obrigado por ajudar aí os meus perfis. Agradeço de coração. Gostaria de mandar um beijo aí pra minha esposa. Né? Você é casada, não esqueci Sim, de perguntar. inclusive... A loura, não é? É aquela que vem com você? Não arruma problema, não. Não, é quem? Que loura que vem comigo. Não, loura. Olha Não. o problema, mano. É assistente, não? É o que, não, que trabalha com você. No vídeo? É. Então, é porque... Tá vendo? Tô te chamando de velha. Aquela é minha irmã, pô. Ah, é sua irmã. Aquela é minha irmã. Tem um vídeo com ela que tem mais de 5 milhões de visualizações. Tá ganhando dinheiro? Ainda não, porque na época não monetizava. Eu tô tentando, gente. Tô tentando. Gente, ajuda a gente a Aquela é minha irmã. café. Um beijo pra você também, a Jaciara. É minha irmã. Beijo, Jaciara. Então, um beijo pra Juliana, minha esposa. Juliana. 22 anos, você que não é loura, mas é o amor da é o amor da minha vida. Minha mulher é linda, graças a Deus. E tem a minha filha, um beijo pra minha filha também, pro meu pai e pra minha mãe, que também citei eles aqui, seu tio, tem que falar. Pro meu tio, todo mundo que eu citei aí. Papagaio. Um abraço aí do Thiago Videira. É, pros seguidores dele. Todos vocês, muito obrigado por seguir nosso trabalho, ajudar, comentar e compartilhar. Muito bem. Tiago, você quer deixar um recado para as pessoas que estão começando na parte de comediante, dessa parte? O que você deixaria para eles, olhando para aquela câmera? Ó, vou falar pra você, não é fácil não, é gratificante. Não tente entrar pensando que vai dar dinheiro, porque não dá não. Disso é muito difícil, você tem que fazer por gostar. Faz por gostar. É igual o nosso trabalho, às vezes, de podcast. Às vezes a gente trabalha sem nenhum apoio, patrocínio, mas a gente faz por gostar, não é Eu gosto assim? de falar, eu gosto de pensar, eu gosto de... É legal. Eu sou essa pessoa que você tá vendo aqui, eu choro, eu rio, falo maluquice. Faz por amor, faz por gostar e teste as suas piadas em diferentes públicos pra ver que se é isso mesmo que você quer. Entendi. Por exemplo, para fazer stand-up, você tem que fazer curso ou não, né? E eu não fiz nada. Não é nada, você já saiu do Mas ovo, tem do ovo não, né? Que eu nem te perguntei quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Até hoje a gente não sabe. A galinha nasceu primeiro. Mas é porque, pela lógica, né? Que na época de Moisés, é isso? Não. Que nasceu, não é Moisés? Vamos partir pra parte do Thiago Bíblico agora? Não, porque pela coisa. Tá, deixa eu nasceu um explicar. casal, né? Deixa eu explicar. Porque o ovo tem que chocar, ué. E para nascer a galinha tem que ter ovo, e aí? Sensacional. Mas Deus criou Um casal. todos os animais, macho e fêmea. Então houve o primeiro galo, a primeira galinha. Ah, tá, o primeiro dinossauro. Teve tudo foi criado por Deus. Em 1 João fala, no livro de João fala que tudo foi criado por Cristo. E sem ele nada seria criado. Então ele não criou os ovos, ele já criou os animais. Já e falou, função. fecundos e multipliquem-se para a terra toda. meu. Então a galinha nasceu primeiro. Então, por isso, então eu falei, desconfiei que seria galinha, mas ele como? Pela lógica dessa parte aí. Nasceu um casal, ué. Né? Muito bem. Tiago, nosso tempo tá acabando, né? Mas eu quero agradecer ao pessoal de casa. Quero primeiro te agradecer. Te desejar muito sucesso, né? Que sua vida seja estruturada, que seja abençoada, seja de vitórias, de conquista, de realizações. Muito obrigado, cara. Estou muito feliz de ter participado. Obrigado pelo convite, tá bom? Inclusive, a gente te fiz convite também para você participar lá do Colecast. Vamos estar Lá. agendando lá. Com certeza. Sem frescura. Sem frescura com o Val. A gente vai ficando por aqui, meus amores. Obrigado pela participação de vocês. E um beijo no coração. E o Val vai embora. Fui, tchau.